Bom, vamos visualizar agora o código-fonte que foi desenvolvido aqui na classe principal controller, ok? Bom, inicialmente eu tenho a definição aqui de dois objetos, tá? No caso, esses objetos são da classe connection. Um vai representar a conexão com a software house e o outro vai representar a conexão com o banco de dados do cliente, ok? Aqui no método conectar, nós recebemos aqui os seguintes parâmetros. O tipo, no caso o tipo da conexão, se é uma conexão com a software house ou uma conexão com o banco de dados do cliente. Tá? O banco de dados que vai ser utilizado, no caso qual o banco de dados, se é o MySQL, Firebird, PostgreSQL, entre outros. Temos aqui a URL, o usuário e a senha. Ok? Bom, logo depois é verificado qual o banco de dados foi selecionado pelo usuário. Se for o MySQL, é definido este driver. Tá? Se for o Firebird, nós definimos esse driver. Caso seja o PostgreSQL, será definido este driver. Tá? Lembrando que aqui no projeto, nós temos aqui nas bibliotecas, tá? os jars desses bancos de dados definidos. Tá? Então eu tenho o jar do Firebird, o jar do MySQL e o jar do PostgreSQL, tá? Esses jars, eles estão aqui dentro da pasta lib do projeto, tá? Então no projeto tem uma pasta lib onde estão localizados esses arquivos jars de cada banco de dados, ok? Bom, um outro ponto interessante também que nós temos aqui em relação a esse código, a esse bloco de código, é que a partir do Java 7, tá? Nós podemos utilizar o switch case com uma string, correto? Então, esse item, ele é um item interessante. Então, só é possível utilizar esse código aqui a partir do Java 7, ok? Bom, então vamos lá. Logo depois, eu instancio um objeto da classe AccessoBD, certo? E verifico qual o tipo de conexão. Se for o tipo Software House, nós instanciamos o objeto conexão Software House, ok? Passando esses parâmetros aqui para o acesso o método getConnection da classe AccessoBD, ok? Caso seja o tipo cliente, nós instanciamos a conexão com o banco de dados do cliente, ok? Bom, temos aqui o método getTabelas, certo? Esse método ele está sendo chamado lá da classe principal, ok? Onde nós já visualizamos o código, certo? Primeiramente eu vou criar aqui um objeto da classe database metadata, ok? Nós precisamos criar esse objeto porque nós não conhecemos a estrutura do banco de dados, ok? E com esse objeto nós iremos buscar as tabelas do banco de dados de forma dinâmica, né? Já que nós não conhecemos qual que é a estrutura desse banco de dados. Então nós vamos buscar as tabelas e também as colunas de cada tabela, ok? Então, esse método aqui também ele recebe o tipo da conexão. Se for com a conexão com a software house, nós utilizamos aqui o método getMetadata da conexão da software house. Caso for o cliente, nós utilizamos aqui a conexão do cliente, ok? Logo depois, nós instanciamos aqui um result set, tá? Que é o rs_tabelas, através aqui do método getTables desse meu database metadata, ok? E eu vou passar essas informações aqui como parâmetro, tá? Passando esses parâmetros aqui, você indica para esse método que você quer buscar todas as tabelas do banco de dados, ok? Logo depois eu crio aqui um rs_campus, é um result set, certo? Instancio um ArrayList de tabela VO e crio aqui alguns objetos, ok? E logo depois eu vou percorrer esse meu result set de tabelas, tá? Então eu vou percorrer todas as tabelas do banco de dados para buscar os campos de cada tabela, ok? Então primeiro eu defino aqui o nome da tabela, então eu vou buscar aqui o table name, tá? Logo depois eu instancio esse objeto tabela VO
e seto o nome dessa tabela, ok? Vou buscar os campos dessa tabela através aqui do método getColumns, ok? Desse meu objeto database metadata, ok? E o que eu vou passar como parâmetro? Eu passo esses parâmetros aqui, e um dos parâmetros é o nome da tabela. Então, esse getColumns vai buscar as colunas dessa tabela onde nós estamos percorrendo aqui no laço, ok? De posse dessas informações, eu vou instanciar aqui um array list de campo VO e vou defini-lo nessa minha tabela, ok? Então, vou utilizar aqui o método setCampos lá do tabela VO, ok? E depois eu vou percorrer esses campos da tabela. Então, para cada campo, eu crio um objeto campo VO, instancio esse objeto campo VO e defino o nome desse campo VO através aqui do método getString, buscando o column name, e adiciono esse campo VO na minha lista de campos da tabela, ok? Logo depois, eu adiciono essa minha tabela à minha lista de tabelas, tá? E retorno essas tabelas que foram buscadas do banco de dados para o método que chamou esse método aqui, ok? Bom, logo depois eu tenho o método total registros. Esse método do total registros, ele vai buscar o total de registros de uma determinada tabela. E ele recebe aqui o parâmetro tipo, que no caso esse tipo vai indicar se é a conexão com a software house ou com a conexão com o banco de dados do cliente, tá? E o nome da tabela, correto? Logo depois eu crio aqui uma string chamada SQL, onde eu vou buscar a quantidade de registros dessa tabela que foi passada aqui como parâmetro. Então eu crio aqui select count asterisco as total from nome da tabela, ok? Crio aqui um prepared statement, verifico qual o tipo da conexão, certo? Se for software house, eu vou utilizar a conexão com a software house para instanciar esse prepared statement. Se for do cliente, eu utilizo a conexão com o cliente, ok? Executo essa minha query, tá? E busco o valor desse campo total, ok? Que vai indicar a quantidade de registros dessa tabela que foi passado como parâmetro, ok? Bom, eu tenho aqui o outro método, que é o registros tabela. Caso esse método ele vai buscar todos os registros de uma determinada tabela, né? No caso vai ser utilizado para mostrar os registros naquela tela que nós vimos ali anteriormente, que no caso é a tabela selecionada, certo? Onde é recebido aqui como parâmetro o tipo da conexão, se é a software house ou o cliente, e o nome da tabela, ok? Eu crio uma lista de dados, que é um list de array campo VO, tá? No caso, isso aqui é para poder nós passarmos como parâmetro lá no table model, tá? Nós vimos isso aí lá no table model dessa JTable, ok? Logo depois eu vou criar aqui um SQL onde vai ser buscado todos os registros, todos os campos e todos os registros dessa tabela. Crio um prepared statement, verifico qual tipo de conexão, se é com a software house ou com o cliente, instancio esse prepared statement, ok? Executo a query e vou percorrer esse result set para preencher essa minha lista de campos VO aqui, ok? E logo depois eu vou passar essas informações para o método que chamou esse método, tá? Lembrando aqui que quando nós percorremos aqui essa lista, né, dos resultados, como nós não conhecemos, como nós não sabemos a quantidade, aliás, como nós não conhecemos a estrutura do banco de dados, nós temos que utilizar aqui também no caso aqui, algumas vezes esse método getMetadata, tá? Para definir aqui a quantidade de colunas que possui esse meu registro, ok? Bom, então voltando aqui, nós temos o método copiar dados. Esse método copiar dados, ele vai ser chamado para que sejam copiados os dados do banco de dados do cliente,
no caso de uma tabela do cliente, para o banco de dados da software house, ok? Bom, ele recebe aqui como parâmetro uma lista de vínculos, né, um array list de vínculo VO, tá? Onde o usuário informa os vínculos de uma determinada tabela, ok? Bom, o procedimento que é realizado aqui então é o seguinte. Bom, para facilitar aqui o entendimento desse método copiar dados, eu vou fazer o seguinte. Eu vou incluir aqui um breakpoint, tá? E vou debugar essa aplicação. Eu vou aqui conectar com o banco de dados da software house. Vou conectar com o banco de dados do cliente, ok? Vou procurar aqui, por exemplo, a tabela unidade produto. Vou incluir aqui alguns vínculos. Para a gente realizar, para a gente visualizar o código que foi desenvolvido, tá? Ok, definidos os vínculos, eu vou clicar aqui em copiar dados, sim, e ele já parou ali nesse método aqui, ok? Bom, então, inicialmente, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou buscar os registros dessa tabela que está selecionada aqui pelo usuário, ok? Então, vou pressionar aqui F8, tá? Então, aqui nesse objeto registros, eu já vou ter todos os registros aqui do banco de dados do cliente, ok? Logo depois eu vou criar aqui um array list de strings, tá? Que no caso esse array list ele vai conter os scripts que serão executados no banco de dados da software house para incluir esses registros que serão copiados, tá? Crio um objeto aqui campus e o objeto valores, tá? Ambos são strings. Temos aqui também uma string linha. E logo depois eu vou fazer um laço nesses registros que foram buscados aqui dessa tabela do cliente, ok? Então primeiro eu vou definir aqui o conteúdo de linha como insert into unidade produto, tá? Que no caso é o nome da tabela, ok? Vou zerar aqui os dados de campos e valores, ok? Então uma string vazia, ok? E vou percorrer agora essa minha lista de vínculos, tá? Então, no caso, eu vou percorrer esses vínculos que foram definidos aqui, ok? Então vamos lá, pressionando aqui F8, o campus ele vai receber vínculo.getCampusSoftwareHouse, tá? Então vamos visualizar aqui o conteúdo, que no caso o primeiro campo ali da software house é o ID, foi esse cara aqui, ó. Então o campo da software house, ID, ok? Logo depois ele faz uma verificação. Para esse vínculo, a tabela do cliente é diferente de nulo? No caso, esse campo aqui é diferente de nulo? Não. Aliás, nesse caso, sim, ele é diferente de nulo, ok? Então ele vai entrar nesse laço aqui. Então, para cada campo, tá? Para cada campo desse registro, né, que nós estamos percorrendo aqui, eu vou... Aliás, para os campos desse registro, né, eu vou fazer esse laço aqui. Então, o que eu vou fazer? O nome desse campo, que no caso aqui é o código, é igual ao nome do campo do cliente que foi definido no vínculo. O código é igual ao código? No caso aqui, sim, tá? Então eu vou definir essa variável valores como o seguinte: o valores é igual a 1, tá? Que no caso aqui nós não podemos verificar porque esse valor é o que foi buscado aqui dos registros lá no banco de dados, tá?
Bom, então ele entrou aqui, ele verificou se o nome do campo, tá? Que no caso aqui o nome do campo é o código, ele é igual ao nome do campo cliente do vínculo. Opa, aqui deu um erro porque ele já não possui mais essa informação. Então ele verificou que o nome do campo é igual ao nome do vínculo, então ele setou esse valor no campo da tabela da software house. Okay? Então ele vai sair desse laço, né, já que ele encontrou o valor, nós temos aqui um break, ele sai desse laço. Ok? E vai voltar aqui de novo no próximo vínculo. O próximo vínculo qual que é? Então ele inclui aqui em campos a sigla. Ok? Então, como nós podemos perceber aqui, nós temos a sigla, que é o próximo vínculo. Tá? O próximo vínculo, sigla, ele tem que ser definido com o valor do campo descrição lá da tabela unidades do cliente. Ok? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um laço novamente nesse array de campo. Tá? Vai fazer o seguinte, o nome desse campo do array que nós estamos percorrendo, que no caso aqui é código, é igual ao nome do campo cliente do vínculo? Nesse caso aqui, não. Tá? Então, ele não vai entrar dentro desse bloco if, vai passar para o próximo campo. O nome é igual? Sim, porque o primeiro nome aqui no caso era o código, o segundo nome descrição. Ok? Então, ele verificou que os nomes são iguais, então ele vai definir o valor desse campo sigla da software house pelo conteúdo desse campo descrição que foi buscado lá no registro do banco de dados do cliente. Tá? Então, valores CXA2. Tá? Então, nós temos ali 1,CXA2. Então, ele vai executar aqui o break, vai sair do laço e vai percorrer o próximo vínculo. Qual que é o próximo vínculo? No caso, a descrição. Tá? Nós temos aqui a descrição. Ok? Então, ele vai entrar nesse laço novamente, vai verificar que o nome do campo lá do registro não é igual ao nome do campo do vínculo. Então, ele voltou aqui, ele executou esse laço algumas vezes e agora identificou que o nome do campo lá do registro, né, do cliente, no caso descrição, é igual ao nome do campo do vínculo. No caso aqui é o descrição. Então ele definiu o valor ali também como caixa 2, CXA2. Vai sair do laço, ok? Nesse caso ele vai passar para o próximo vínculo, que no caso é o pode fracionar. Tá? No caso do pode fracionar, nós não temos um vínculo com a tabela do lado do cliente. Tá? Nós temos um valor definido para todos os registros. Então, nesse caso aí, ele não vai entrar dentro desse laço. Tá? Ele vai entrar aqui no else e vai definir um valor como vínculo.getValor, que no caso aqui é o n. Ok? Então, os valores aqui ficou como 1, CXA2, CXA2, n. Correto? Agora, ele vai passar para... no caso aqui, ele já percorreu todos os vínculos. Agora, ele vai para definir o campo. No caso aqui, essa string campo, ela possui uma vírgula lá no final dessa string. Então, nós vamos remover essa vírgula. Tá? Então, eu vou clicar aqui F8. Vocês podem ver que a vírgula foi removida. Da mesma forma que na string valores. Vou clicar em F8. A vírgula foi removida. E agora vamos definir esse script, né, adicionando os campos e os valores nessa linha. Por enquanto, o nosso objeto linha ele está aqui como insert into unidade produto. Tá? Vou pressionar F8 e olha só o conteúdo. Insert into unidade produto, ID, sigla, descrição, pode fracionar e seus respectivos valores. Ok? E vou adicionar essa minha linha ao meu array list de scripts. Ok? Esse procedimento aqui vai ser realizado para cada registro do banco de dados do cliente. Ok? Vou colocar aqui um outro breakpoint, vou executar aqui e ele parou aqui nesse final, aqui nesse breakpoint, aliás. Tá? Então aqui nós criamos um prepared statement, tá? E percorremos nosso array list de scripts. Ok? Então eu tenho aqui uma array list de scripts, onde eu tenho todos os scripts de todos os registros lá do banco de dados do cliente. E o que eu vou fazer?
eu vou executar esses scripts aqui no banco de dados da Software House, ok? Então eu vou percorrer aqui, provavelmente vai ocorrer um erro, por quê? Porque eu já tenho esse registro no banco de dados, então ele vai tentar inserir um novo registro com o mesmo ID, vai ocorrer aqui uma exceção, ok? Como eu havia informado, ocorreu essa exceção e ele informa aqui que existe um valor duplicado para a chave primária no banco de dados, ok? Bom, então esse é o procedimento executado aqui para a cópia dos dados, ok? Bom, é interessante que você faça o mesmo procedimento que eu realizei aqui, ou seja, você debugar todo o código, tá, aqui do sistema para você entender melhor como que funciona essa dinâmica aqui, como é que está sendo desenvolvido aqui a aplicação. Ok? Bom, nós iremos fazer algumas considerações em relação a essa cópia dos dados aqui, mas nós vamos fazer isso num próximo vídeo.